A nossa mensagem encontra-se em Hebreus de número 3. Hebreus, capítulo número 3, versos 7 a 19. Vamos começar 7. Assim diz a palavra do Senhor. Hebreus 3, 7 a 19. E uma vez que Cristo é tão superior, o Espírito Santo nos adverte. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não permitam que o coração de vocês se endureça, como fez o povo de Israel. Eles se rebelaram durante o tempo da provação no deserto. Ali, os seus antepassados me desafiaram e me puseram à prova, apesar da paciência que eu tive com eles durante 40 anos e de terem visto tudo o que eu fiz. Por isso, fiquei muito irado com eles, pois seus corações estavam sempre olhando para outro lugar, em vez de levantarem os olhos para mim, e não reconheceram os meus caminhos. Assim, eu fiquei irado e fiz este juramento: jamais permitirei que eles entrem no lugar do meu descanso. Portanto, tomem cuidado com seus próprios corações, irmãos, para que não se tornem maus e incrédulos, levando vocês para longe do Deus vivo. Falem diariamente uns com os outros a respeito destas coisas durante o dia de hoje, para que nenhum de vocês seja cegado e endurecido pelo engano do pecado. Porque se formos fiéis até o fim, confiando em Deus, tal como fizemos no princípio, quando nos tornamos servos de Cristo, participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. Nunca se esqueçam da advertência. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações, como fez o povo de Israel quando se rebelou contra ele no deserto. E quem eram essas pessoas que ouviram a voz de Deus, porém depois se rebelaram contra ele? Não foram aqueles que saíram do Egito com o seu líder Moisés? E quem deixou Deus irado durante aqueles 40 anos? Não foram essas mesmas pessoas que pecaram e como consequência morreram no deserto? E a quem Deus estava falando quando declarou juramente que eles jamais poderiam entrar no deserto? Não foi aqueles que lhe desobedeceram? E por que não puderam entrar? Porque não confiaram nele. Porque não confiaram em Deus. Aleluia. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Tome seu assento no nome de Jesus. Queridos irmãos, a passagem que nós lemos é uma advertência para a igreja atual. Essa passagem foi escrita no Antigo Testamento pelo profeta Moisés, e ela foi transcrita no Novo Testamento em Hebreus 3. Esta passagem fala exatamente do comportamento dos nossos antepassados, povo de Deus, povo de Israel, chamado pelo nome de nosso Senhor Deus. Este povo, a Bíblia declara que ele esteve no Egito durante 430 anos. E neste período todo, este povo viveu como escravo. Mas há um dia em que a Bíblia declara
este povo reconheceu de que há um Deus que salva, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então eles voltaram para si e reconheceram que esse Deus já fez muito no passado. E eles se perguntaram: se nós buscarmos Ele, será que Ele agirá assim como Ele agiu nos nossos antepassados? A Bíblia declara que no meio desse povo houve ainda um povo que clamava ao Senhor, um povo que acreditava em Deus. Então eles reuniram-se e buscaram o Senhor. Jeremias 29, 11 a 14 diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar dos seus maus caminhos, reconhecerem a mim, me buscarem de todo o seu coração, eu serei achado por eles e eu me manifestarei no meio deles. Então esse povo clamou, e quando clamou, a misericórdia de Deus alcançou este povo, e Deus vai ao encontro de um homem que se chamava Moisés. Então ele fala com Moisés, ele dá algumas diretrizes a Moisés para poder descer do Egito e salvar o povo dele. Ele disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, porque eu sou Deus que ouve clamor. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e eu vou te contar meus segredos. Este povo clamou, e é um Deus dos céus que está atento a ouvir o clamor que vem da terra. Procurei pela terra um só homem, uma só mulher, que tivesse disponível na brecha, que através dela ou dele eu usasse de misericórdia e perdoasse a terra. Deus nessa noite está procurando somente uma pessoa para usar de misericórdia e transportar a família para o novo ano. A Bíblia declara que quando Deus encontrou Moisés, ele disse a Moisés: desce para o Egito e fala ao meu povo, eu ouvi o seu clamor. Enquanto esse povo orava, eles não sabiam quem viria a favor deles. Moisés, quando se apresenta a esse povo, ele disse: eu sou a resposta vossa. Eu sou a vossa resposta das vossas orações. As orações que vocês fizeram a Deus, eu venho como resposta de Deus a vocês. Nem sempre Deus virá pessoalmente. Às vezes, a tua resposta virá através de alguém. Por isso que a Bíblia diz que viva em união, viva em comunhão, ama seu próximo como a ti mesmo. Porque aquele que você odeia, amanhã será a resposta de Deus para a sua vida. Amém. A Bíblia diz que Moisés veio, quando encontra um povo, ele passou a mensagem do Senhor. E o povo perguntou: qual é o nome do Senhor? Aqui começa a incredulidade do povo. Nós oramos a um Deus que na verdade não conhecemos. Clamamos a um Deus que nós não conhecemos o seu nome e nem conhecemos a sua morada. E quando ele aparece, pergunta: a quem você clamou? Nós não conhecemos o nome. Mas antes que Moisés descesse, a Bíblia declara que o próprio Moisés fez a pergunta ao Senhor: Senhor, se teu povo me perguntar o seu nome, qual nome eu direi? Ele disse: Moisés, desde a eternidade, eu sou. Este é o nome que você dará aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vocês. O teu Deus é Deus presente. Não é Deus que foi, não é Deus que será, é Deus que é. Ele é, eu sou. Se tu creres, eu sou. A Bíblia diz que enquanto Jesus está pregado na cruz,
há 2 ladrões com ele. A um dele reconheceu que esse é filho de Deus. E ele disse: Senhor, quando entrares na tua morada, no seu reino, lembra-te de mim. E o Senhor disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso de meu Pai, porque eu sou. Eu sou. Às vezes nós oramos com a mentalidade de um Deus de amanhã. Por isso que as orações tardam muito, demoram muito para acontecer. Porque nós estamos a orar a um Deus do futuro, quando o meu Deus é um Deus presente. Ele é hoje. A Bíblia declara que Moisés desceu para aquela terra. E quando ele aparece ao povo, o povo fez a mesma pergunta: qual é o nome dele? Qual é o nome do Deus que vocês estavam a orar? Eles perguntaram: qual é o nome dele? Moisés disse, ele disse, se chama Eu Sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque as pessoas só acreditam quando você menciona o nome da terra. Porque através desse nome que ele era conhecido aos homens. Hoje, se você falar Pai, as pessoas ficam confusas. Por isso na pregação a gente tem que sempre dizer Deus, Deus, Deus. Porque se eu falar Pai, vão pensar que eu estou a contar a história do meu pai biológico. Quando eu estou a falar Pai Celestial. Então temos que falar sempre Deus, para as pessoas entenderem. Amados irmãos, na passagem que nós lemos, a Bíblia vai dizer que, no verso 19, e porque não puderam entrar, porque não confiaram em Deus, porque a sua fé não estava em Deus. Este povo que clamou misericórdia do Senhor, porque eles estavam a sofrer ao castigo de Faraó. Quando aquele que é enviado a Deus chegou, esse povo está a duvidar. Mas a Bíblia declara que Deus, para tirar esse povo do Egito, ele teve que usar 10 pragas. Ele teve que usar 10 pragas para fazer acreditar a esse povo que ele era Deus. Mas para tirar esse povo do Egito, ele teve que usar 10 mandamentos. Para convencer e tirar esse povo da terra do Egito, ele teve que usar 10 mandamentos. Mas para tirar o Egito no coração do homem, ele teve que usar 10 mandamentos. Porque o coração do homem é mais duro do que a saída numa terra. O coração do homem é mais duro do que um chicote. A Bíblia declara que esse povo agora é livre. É livre das mãos de Faraó. Eles estão a caminho à terra prometida. Porque Deus havia dito que há uma terra prometida a vossos pais. Mas não dei a vossos pais, eu deixei para dar a vocês. Eles estão a caminho do deserto. Mas a Bíblia declara que para que eles chegassem à terra prometida, eles têm que passar por algumas terras, por algumas nações. E acima de tudo, eles têm que começar no deserto. Eles têm que começar no deserto. Por que deserto? Porque deserto é a escola que vai educar este povo que está 430 anos fora do conhecimento de Deus. Há sofrimentos que vêm. Não é para exatamente nos fazer sofrer. É para nos trazer uma reeducação. Para depois, quando recebermos aquilo que é bom, agradável, perfeita a vontade de Deus, saibamos valorizar. Porque há benefícios que nós recebemos. Pensamos que é esforço da nossa vida, é esforço do nosso trabalho, quando é recompensa daquele que está sentado ao seu trono. O ser humano só valoriza quando está na beira da morte. Mas enquanto tem saúde, ele bate peito dizendo de que as coisas que tem é pela sua força. Não foi milagre nenhum. Este povo está no caminho para a terra prometida. Eles estão no deserto. Mas a Bíblia declara que eles murmuram enquanto caminham com Moisés.
Eles pensam que murmuram contra Moisés, mas eles estavam murmurando contra quem mandou Moisés. Eles estavam murmurando contra Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus se irou contra este povo. Deus se entristeceu. Deus ficou irado. Porque este povo era um povo teimoso. Era um povo de coração endurecido. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que não sejam como aquele povo. Não sejam como vossos pais que no deserto ficaram e não conseguiram entrar na terra prometida. Porque o seu coração estava endurecido. Quando é que meu coração é endurecido? Quando não alcanço aquilo que meu coração deseja. E quanto mais eu não alcançar, mais revoltado eu fico. E o coração fica endurecido e mais me afasto da presença do Senhor. A Bíblia declara que este povo era um povo que muito tentava Deus. Eles não acreditavam naquilo que Deus fazia nas suas vidas. Em cada etapa, eles tentavam o Senhor. A Bíblia declara que eles ficaram com problema de falta de água. Eles murmuraram contra Deus. Eles disseram a Moisés: Moisés, por que não nos deixaste do Egito? Lá nós temos poços de água. Por que nos trouxeste aqui para morrermos de sede? Deus enviou Moisés para que tocasse uma rocha. E a rocha, a Bíblia declara que jorou água. E eles beberam a água vindo da rocha. Essa rocha era o próprio Deus. A Bíblia diz que eles continuaram a caminhar. Pelo caminho, eles continuaram a murmurar. Porque é assim que nós fazemos. Quando não conseguimos uma certa coisa, nós murmuramos. Quantos murmuros nós tivemos durante a caminhada de 2025? Queridos irmãos, eu quero te advertir com esta palavra. Foram vários desafios durante 2025. Foram vários ganhos. E foram várias perdas. Mas não coloca seu foco nas perdas. Porque quanto mais você colocar naquilo que você não conseguiu, você vai murmurar contra Deus. Você vai endurecer o seu coração contra Deus. E quanto mais o seu coração ficar endurecido, mais distante do Senhor você ficará. Este povo, quanto mais endurecia o seu coração, mais distante estavam de Deus. E Deus disse: esse povo não entrará no meu descanso. Não vai entrar na minha terra prometida. Eles não vão entrar porquanto são um povo de coração duro. Eles não me obedecem. Eles não obedecem a minha palavra. Eles vivem a vida de murmurar. Eles não conseguem agradecer em tudo quanto eu tenho feito em suas vidas. Eles, em momento algum, reconheceram, desde o momento em que Deus lhes tirou do Egito até ao deserto. Assim como você e eu, de janeiro a dezembro, nós só olhamos naquilo que nós não conseguimos. Não conseguimos valorizar aquilo que nós conseguimos. O ser humano só tem a capacidade de valorizar aquilo que não conseguiu alcançar. Só tem a capacidade de valorizar as perdas e não as conquistas. Quantos hoje? Quantos continuam a pensar daquilo que perderam? Do dinheiro que perderam? Quantos não conseguem valorizar a família que têm? Quantos não conseguem viver a vida presente porque o passado continua a arrastar suas vidas? Quantos hoje não conseguem viver um relacionamento saudável porque têm saudade do relacionamento do passado? Quantas mulheres hoje chamam o nome dos seus ex ao marido presente porque o passado continua gravado na sua mente? Não conseguem valorizar o que tem presente. Quantos que estão constantemente: eu era, você já não é, mas continuam: eu era, viver no passado. Queridos irmãos, só vamos conseguir viver
um 2026 saudável se nós esquecermos o 2025. Só teremos prosperidade em 2026, uma vida saudável, uma mentalidade purificada, se nós esquecermos o 2025. Está terminado. Não viva o passado. Se você quer avançar à frente, olha para aquilo que você tem e valoriza, e acima de tudo seja grato. Seja agradecido. Esse povo não entrou na terra prometida por quanto foi ingrato ao Senhor. Deus disse: esse povo não entrará no meu repouso. E eles não entraram. Todos, quando saíram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não entraram no descanso do Senhor. Eles ficaram no deserto. Eles morreram no deserto. Foram enterrados no deserto. E os que entraram na terra prometida, a Bíblia declara que são aqueles que nasceram no deserto e aqueles que vieram como criança de colo lá no Egito, porque esses creram no Senhor. Hoje, essa palavra nos adverte: entrarão em 2026 aqueles que confiarem nele, aqueles que tiverem fé nele. Porque se você não crer nele, queridos irmãos, há pessoas, 1 minuto faltando, perdeu a vida. Ele está dizendo: só entrarão no meu descanso aqueles que por quanto confiaram em mim, aqueles por quanto creram na minha palavra. Romanos 5:1 declara que nós recebemos a salvação, nós que estávamos distantes de Deus, que estávamos afastados dele, éramos chamados inimigos do Senhor. Mas por causa do seu Filho, Jesus Cristo, e por meio dessa fé, nós fomos aproximados do Pai. Por isso que a salvação não é pelas obras, não é pelo dinheiro que nós temos, mas é pela fé. Por quanto aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele recompensa a todos quanto buscam. E porque não puderam entrar, porque não confiaram nele, não tiveram fé em Deus, e na falta da fé, o nosso coração pode correr o risco de ser endurecido. E quanto mais murmurarmos ou reclamarmos a Deus das coisas que nós não conseguimos, mais nós ficaremos distante da presença do Senhor. Amém. Queridos irmãos, cuidado. A ausência da gratidão é a presença da ingratidão e a revolta. Voltemos ao Senhor. A Bíblia diz que lembra-te de onde você caiu, levanta e pratica o primeiro amor. Não fica ali, levanta e volta a praticar o primeiro amor. Sejamos gratos. Se queremos viver um 2026 saudável, se queremos viver um 2026 da visitação e da manifestação da presença do Senhor, precisamos ser gratos. Porque um coração agradecido é um coração que recebe. Sejamos gratos. A Bíblia declara que sem fé nós não temos como agradar ao Senhor. Quando nós temos fé nele, essa é a nossa gratidão para com o Senhor. Não basta vir à igreja, não é suficiente quando você não confia nele. Não adianta orar muito, não adianta adorá-lo quando você não crê nele. A Bíblia diz que há uma família, em João no capítulo número 11, eles viviam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles viam as coisas que Jesus fazia para outras famílias. Mas eles não conheceram Jesus. Um dia, Jesus estava distante da sua casa. Seu irmão ficou doente. Eles enviaram um servo para chamar a Jesus, para que Jesus viesse curar o seu irmão. A Bíblia diz que Jesus não veio. Jesus não veio, porque Jesus conhecia seus corações. Há um homem ali na Bíblia, que a Bíblia declara que quando ele vai para Jesus pedir a cura, e Jesus disse: eu irei
curar o seu servo. Mas ele disse: Senhor, não precisa ir, porque eu conheço a autoridade que é em você. Manda apenas uma palavra e meu servo ficará curado. Porque ele confiava no Senhor. Mas esta família, eles mandaram chamar Jesus. Eles queriam a presença de Jesus, uma presença física. E Jesus não foi. Às vezes, tem momentos em que vamos chamar Jesus, ele não vai aparecer. Não significa dizer que ele te abandonou. Não quer dizer que ele não está presente. Ele é Deus onisciente e omnipresente. Ele nunca saiu. Ele está, mas você vai clamar. Ele não vai se manifestar. Por quanto você não confiou no seu clamor. Mateus 21, 22 diz que em tudo que pedirem oração, se crerem nele, vos será feito. Jesus não veio quando lhe chamaram. Então, depois que passa 2 dias, no terceiro, para completar o 4º dia, Jesus está a vir. Porque Jesus percebeu de que não é o facto da minha presença ali, o homem ficará curado. Não é o que curo, mas sim a fé que eu tenho, meu Pai. Ele confiava no seu Pai. Jesus confiava em Deus. A Bíblia diz que Jesus está caminhando para aquela terra. Quando ele chega, Marta e Maria, eles vão clamar: Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus percebeu de que as pessoas que carregam algo importante de Deus, eles não correm. E eles não se deixam ser movidos por causa do choro dos outros. Jesus sabia quem ele era. Queridos irmãos, Jesus vai perguntar a esta família: onde colocaram Lázaro? Por que Jesus perguntou onde colocaram Lázaro? Sua segunda pergunta foi: removam a pedra. Por que Jesus perguntou onde colocaram Lázaro? E por que Jesus mandou remover a pedra? Este foi o segundo erro que eles cometeram. De terem colocado a pedra sobre o cemitério. De terem fechado o cemitério. De terem fechado a porta. Porque a porta que Jesus não fechou, ninguém pode fechar. Jesus disse a seus discípulos: vamos para acordar Lázaro, porque ele dorme. Enquanto para os homens morrem, para Deus, aqueles que morrem nele, na verdade não morrem, eles dormem. Como fechar a porta ao Lázaro, se Lázaro está a dormir? Para os homens, Lázaro está morto. Para os homens, você está morto. Mas para Deus, você está adormecido. Jesus manda remover a pedra. E quando eles vão removendo a pedra, eles vão olhar na porta se sai não Lázaro. Mas o que Jesus faz? Ele não olha pela porta. Ele não olha no problema. Ele olha para o céu. Elevo meus olhos ao céu. Elevo meus olhos ao monte. De onde virá o meu socorro? Jesus percebeu de que o socorro da terra não vem da terra, não vem do problema da terra, ele vem do Senhor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita lá nos céus. Pensai das coisas que estão nos céus, onde vive o vosso Senhor. O povo focou os seus olhos no problema, olhando na porta do cemitério. Se lá virá o Lázaro. Enquanto isso, Jesus olhava para o céu. Enquanto você olha pelos seus problemas, pelas suas derrotas, Jesus está te dizendo nessa noite: olha para o Senhor, olha para o trono, olha para o seu Deus. Queridos irmãos, problema você já tem. O que você precisa é do socorro. E se você não conhecer de onde vem o seu socorro, você continuará a focar no seu problema. Por isso que muitos não conseguem avançar. Porque a sua vida está focada no problema.
A sua vida está focada nas derrotas que tiveram. A sua vida está focada nos problemas que têm. Não conseguem viver a felicidade, a oportunidade que a vida lhes dá. Porque os seus olhos estão focados nas perdas. Se eu tivesse os $1000 que eu perdi, com mais esse 100, eu teria 1100. Queridos irmãos, não se contabiliza aquilo que não existe. Foca-te pela frente e caminha por ele. Jesus disse: Marta, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu não sei quais são os sonhos que morreram em 2025. Eu não sei quais são os planos que não deram certo. Eu não sei quais são os projetos que não foram alcançados. Mas Jesus está te dizendo hoje: eu sou. Se você olhar para mim como caminho, te terá dado tudo o que precisar em 2026. Deus é um Deus que recupera o tempo perdido. É um Deus que paga até o tempo perdido. Deus paga a dobrar. Mas isso tem uma condição: se você confiar nele. Vamos viver uma vida diferente em 2026. Se na verdade queremos vencer, se na verdade queremos continuar a sermos chamados filhos de Deus, vamos buscar o Senhor enquanto podemos buscá-lo. E vamos invocar o seu nome enquanto ele está perto. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, mas maldito é o homem que confia no homem igual. Não confia na sua riqueza. Coloca seus olhos no Senhor. Consagra sua família no Senhor. Consagra seu projeto no Senhor. Seus planos no Senhor. Diga: Senhor, que eu entrego tudo a Ti. Não quero fazer mais nada sozinho este ano. Eu quero fazer tudo mediante a sua orientação. Eu quero fazer com o Senhor. Eu quero que o Senhor vá pela frente da minha família. Eu quero que o Senhor vá pela frente dos meus projetos. Que não seja eu, mas seja o Senhor. Lá no mar, há um grupo que está caminhando de barco. Mas o erro que eles vão cometer é colocar Jesus atrás. Então a tempestade se levantou. Agora perceberam de que eles mesmos sozinhos não conseguem vencer as dificuldades. Foram acordar Jesus e colocaram Jesus para frente. E quando colocaram Jesus para frente, a Bíblia declara que a tempestade cessou. E eles viveram abundância. Coloca Jesus à frente. Coloca Jesus à frente ao seu casamento. Coloca Jesus à frente ao seu trabalho. Coloca Jesus à frente nos seus filhos. Coloca Jesus à frente nos seus projetos. Em tudo que fizer, coloca Jesus à frente. Coloca-se em pé. Vamos orar ao Senhor. Nesta oração, nós não temos muito o que dizer, senão somente dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, rendo-me diante de Ti. Não quero fazer mais nada sozinho, se não for com o Senhor. Não me deixa caminhar sozinho, Senhor. Espírito Santo de Deus, ajuda-me. Toma controle da minha casa. Toma o controle da minha vida. Toma o controle do meu casamento. Toma o controle de tudo quanto eu fizer em 2026. Quero caminhar com o Senhor. Quero que 2026 seja melhor e maior daquilo que foi o 2025. Ainda que haja dificuldades, eu quero estar com o Senhor. Eu quero que o Senhor esteja presente comigo. Porque eu sei que quando estás comigo, nada é impossível. Consagra a sua vida nas mãos do Senhor. Agradeça a Ele pelo 2025, pelas conquistas e pelas derrotas. Porque tudo depende dEle. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Sem Ele, nada que aconteceu não poderia acontecer. E agradece o 2026 que está começando ao Senhor
por ter te levado a este ano, por ter te trazido, te ajudado nesta caminhada, que muitos ficaram, muitos caíram, mas pela graça dele, pela misericórdia dele, ele te transportou a este lugar, a este novo ano, a esta nova vida, te transportou para a terra prometida. Estamos a orar no nome de Jesus. Ora a Deus.